Olá a todos, graça e paz. Nesse momento nós vamos fazer mais um estudo no canal Clamando no Deserto. O livro é o livro Respostas a Objeções, a objeção 13. Que possamos fazer um bom estudo conforme a vontade de Deus. Peço que, se você achar o conteúdo interessante, que você possa curtir, compartilhar, se inscrever no canal, para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Convido para uma oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que tem nos dado. Pedimos que nos auxilie a entender a Tua palavra, que façamos tudo segundo a Tua vontade, não a nossa. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O único mandamento que agora precisamos guardar é o novo mandamento de Cristo de nos amarmos uns aos outros. Pois Ele disse que devemos guardar os seus mandamentos como Ele tinha guardado os mandamentos de seu Pai. E não diz a Bíblia que o amor é o cumprimento da lei? O primeiro ponto aqui, nessa objeção, é que então nós não precisaríamos nem sequer amar a Deus, não é? Porque ele diz que devemos guardar os mandamentos. O novo mandamento é amarmos uns aos outros. Ou seja, esse tipo de argumentação ela é comum em outros meios cristãos. Quando se considera, por exemplo, Deus falou com o povo de Israel e se entende que isso foi exclusivamente com o povo de Israel, apesar do texto dizer claramente que todo estrangeiro que quisesse fazer parte do povo e quisesse aceitar a Deus da mesma forma, também não só seria aceito, mas ele teria que cumprir os mesmos requisitos e seria considerado como natural. Então nós vemos um primeiro ponto de falha, né? É de considerar de forma exclusiva, ou seja, só serve para aquele povo. Se a Bíblia fala de um mandamento, ela só está falando daquele mandamento. Quando a Bíblia fala de amar ao próximo como a si mesmo, quem ama ao próximo guardou a lei, como se isso fosse exclusivo. Então não preciso amar a Deus, e como se amar fosse só um aspecto abstrato. Quer dizer, não existe prática alguma nesse contexto de amar a Deus. E Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eles são a base, eles não são os únicos mandamentos. Eles são a base para os outros mandamentos. Eles são a base para o sucesso na obediência aos outros mandamentos. É verdade que Cristo disse: novo mandamento vos dou. Assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Queria o objetor arrazoar a partir disso que todos os outros estão abolidos? O texto não admite tal conclusão. O propósito de Cristo não era destruir os grandes ensinamentos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio da lei, ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E nós lemos, por exemplo, que quando ele diz, com relação ao batismo, não é? Para que se cumpra. Quando João chega para ele e fala: olha, o Senhor vem a mim, ele fala: não. Então, nós precisamos fazer isso para que se cumpra toda a lei. Então, o que ele quer dizer com cumprir? Ele quer dizer que a partir dali não precisava batizar mais ninguém? Não. Ele está falando cumprir no sentido de obedecer. Então, o que pode se considerar, vamos dizer assim, substituído, modificado? O fato de que Jesus é nosso sacerdote, Jesus é nosso sacrifício, e, portanto, o que estiver ligado ao aspecto de sacrifício e de sacerdócio humano estaria cumprido em Jesus, que é o sacrifício perfeito e o sacerdócio perfeito. Tendo ele já morrido, não haveria sentido em continuar com o sacrifício de animais e sacerdócio humano num aspecto sacrificial. Porque o sacerdote também, ele não só fazia sacrifícios. A Bíblia fala que ele ensinava o povo com relação à lei, assim como nós devemos fazer, assim como nós temos
muitas vezes nas igrejas, pessoas que se especializam e se preparam para ensinar as pessoas no aspecto espiritual. Eles tinham a função sanitária de zelar para que o povo não se contaminasse com uma doença transmissível, uma doença contagiosa, né? Então nós vemos que apenas um dos aspectos sacerdotais ligados ao trabalho no sacrifício é que deixaria de ter existido por causa do sacrifício de Jesus. A música não deixou de existir, não é? Pessoas trabalhando na causa de Deus através da música. Então isso não deixa de existir. Então o aspecto sacrificial é que foi modificado o sacrifício de animais pelo sacrifício de Jesus, sacerdócio humano, sacerdócio de Cristo. Em seu mandamento aos discípulos sobre o amor, Cristo queria que eles vissem o amor em um sentido mais ampliado e mais santo do que em tempos passados. Por sua vida, Cristo havia posto diante deles um exemplo do que é realmente o amor verdadeiro e altruísta. Mas o que dizer da declaração de que o amor é o cumprimento da lei? Ele basicamente está dizendo o quê? O amor se manifesta no cumprimento da lei. Ou seja, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai buscar obedecê-lo em todos os aspectos do relacionamento direto com Deus. Quando você ama ao próximo como a si mesmo, você vai buscar cumprir todas as instruções de Deus em relação ao relacionamento com o próximo. E quando se diz como a si mesmo, você vai buscar cuidar de si mesmo da melhor forma possível, fazendo a vontade de Deus. E um deles, intérprete da lei, experimentando, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei tinha a divisão de lei, profetas e ensinos. Então, basicamente, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, tudo que está escrito, ele tem como causa, vamos dizer, né? Ou como consequência, o amor de Deus por nós. Ele tem como causa o amor de Deus por nós, e ele tem como consequência o nosso amor a Deus e ao próximo. Tudo isso foi escrito para que o homem entendesse a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e viver segundo as instruções divinas e se afastar do pecado. O pecado é tão prejudicial que no momento em que Adão e Eva descumprem as instruções divinas, Deus diz: ora, agora que ele desobedeceu, tomou a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, se tornou como um de nós, que não coma e vive eternamente, não coma da árvore da vida. Olha, ou seja, o pecado ele é tão prejudicial que Deus diz: olha, ele não vai poder viver eternamente enquanto ele tiver dessa forma. Ele precisará passar por um processo, ver o resultado do pecado, ver as injustiças que ocorrem por causa do pecado, e a partir daí, quando houver a restauração da terra, vai ficar provado para todo mundo que o mal não pode existir. Que as pessoas que não querem servir a Deus não podem permanecer vivas sob pena delas prejudicarem as outras pessoas. Cristo não estava expondo aqui nenhuma doutrina nova. Sua resposta é quase uma citação exata de Deuteronômio 6,5, Levítico 19,18, né? Ora, se esses dois mandamentos tomam o lugar dos 10 mandamentos, por que foram dados os 10 mandamentos? Mas os próprios israelitas que ouviram a exortação de amar a Deus e ao próximo também ouviram a ordem definida de obedecer aos 10 preceitos do Decálogo. E o próprio Cristo deixa claro que eles não substituem, mas eles fundamentam. Quão evidentemente errado, portanto, é fazer esses dois mandamentos dependerem de si mesmos e eliminar tudo mais. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos.
Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5, 2 e 3. E se realmente amamos a Deus, não nos inclinaremos diante de falsos deuses, não tomaremos seu nome em vão, não usaremos para nosso próprio proveito o seu santo dia de sábado. Em outras palavras, se amamos a Deus e o nosso próximo, não transgrediremos voluntariamente nenhum dos 10 mandamentos. Assim, o amor é o cumprimento da lei. Em vez de ser o amor um substituto, ele é o único poder que produz verdadeira obediência. Por quê? Porque você pode até obedecer, ou tentar obedecer sem amar, mas é impossível amar sem obedecer. Que Deus os abençoe, que Deus esteja na minha vida, na sua vida, que oremos uns pelos outros, que oremos por aqueles que estão com problemas físicos, mentais, espirituais, que Deus nos auxilie, nos fortaleça, nos livre de todos os males, abençoe aqueles que têm alguma doença, que vai ali acompanhá-lo por um longo tempo na sua vida, mas confie que Deus está sempre conosco e se não tivermos o resultado aqui, com certeza na ressurreição, Deus nos dará uma vida eterna de saúde, sem nenhum problema, e quanto mais nós lutarmos ao lado de Deus, mais ajudaremos outras pessoas também a conseguir isso. Que Deus esteja sempre conosco. Obrigado, Pai. Nos despeça desse estudo com a Tua paz, com a Tua misericórdia, a Tua vontade. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos fortaleça através da Tua palavra e do Teu poder para sermos testemunhas Suas, nos ajude para que entendamos a Tua vontade e o Teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos, até o próximo estudo.